Olá, sou Rosane Klein, psicóloga, especialista em dependência química. Então, tenho atendido vários dependentes de álcool e outras drogas, ou abusadores, né? Que é um passo antes da dependência. Atendendo famílias e as pessoas que convivem com os dependentes, que são os codependentes, que desenvolve essa codependência emocional do dependente químico, né? Que pode ser de álcool ou outras drogas. Então eu gostaria de contar um pouquinho como que eu cheguei no atendimento. Durante a faculdade não me chamava atenção porque eu sabia que não era um público fácil para lidar, para atender, né? E algumas amigas faziam estágio na área, mas eu não me sentia preparada para isso. Então, depois de formada, eu fui fazer estágio, sim, no hospital psiquiátrico, né? Porque eu queria conhecer esse público. Então, um ano eu fiz na ala feminina, em Curitiba, e no ano seguinte eu fiz na dependência química do hospital, do mesmo hospital em Curitiba, Hospital Bom Retiro, que foi um grande aprendizado. Mas a minha história começa talvez um pouquinho antes, quando eu tinha uma diarista, né? Era mais chique, talvez, toda semana. E então começou com uma mulher dependente do álcool. Mas na verdade eu morava com um companheiro e comecei a desconfiar dele, porque tinha bebida em casa, tinha aquele barzinho, lembra? Que as pessoas tinham. Então era tudo muito rústico, uma decoração rústica, num apartamento bacana, assim, pequeno, mas legal, transado. E aquelas bebidas começaram a diminuir o volume, eu fiquei reparando naquilo, né? Eu falei, uai, será que ele tá bebendo escondido, o meu companheiro? E eu perguntava pra ele, e ele dizia que não, enfim, né? Porque final de semana, né, ele bebia e tal, mas ele podia estar fazendo um uso. Bom, a gente deixava a chave na portaria. Eu cheguei a desconfiar então do porteiro. Puxa, será que então o porteiro entra lá, bebe? Então eu vou trocar a fechadura. Troquei. Ixi, desculpa aí, os vizinhos. Eu troquei a fechadura e nada. Continuou sumindo a bebida. Eu resolvi marcar, sem falar pra ninguém, resolvi marcar uma garrafa de vinho, por exemplo, que estava na metade, eu tinha sido tomado um pouco, só que logo em seguida que a diarista ia lá, diminuía o volume. Aí eu comecei a desconfiar dela, comecei a buscar informações, como que é, e eu descobri então, porque eu fazia almoço e oferecia, né? E ela não queria almoçar. E aí depois eu fui ver que isso é uma das características do abusador ou do dependente químico. Ele não come direito, né? Ele troca a comida pela bebida. Ele se sacia com a bebida e acaba não comendo. E por isso que tem aquele inchaço corporal. Outra característica que eu percebi, só depois de estudar um pouco, ela tinha varicoses, né? Então uma pele avermelhada, como o abusador ou o dependente químico tem. De novo, principalmente do álcool. E aí foi difícil, né? Porque eu tinha que... E aí comecei a me interessar por o assunto, né? Afinal, nossa, uma mulher sozinha ou
é que eu podia ajudá-la, né? E eu tentei conversar com ela, e aí é o primeiro mecanismo de defesa do alcoólico, que é a negação. Não, eu não bebo. Eu bebo só um pouquinho. Não é tudo isso que vocês pensam. E por aí vai, né? Então, quem convive com o alcoolista conhece esse tipo de reação muito bem, né? Vocês exageram, não é tudo isso, não faz sentido, não me enche o saco, eu bebo quanto eu quero, eu tenho controle, eu posso parar a hora que eu quiser, só que ele nunca para. Esse que é o problema. E então eu também já nessa altura eu estava com um consultório no Instituto do Fígado, lá em Curitiba. E aí começou a vir, né, paciente com alcoolismo. E cada vez mais, e aí eu precisei estudar. Primeiro eu comecei com a Cleusa Canan, né, uma psicóloga que inclusive tem uma clínica de recuperação em Curitiba, na antiga chácara dela, né, que continua sendo uma chácara, mas hoje em dia tem uma clínica ali muito boa, o trabalho dela é muito sério. E agradeço imensamente a Cleusa que me colocou nesse caminho também, que eu fui aprendendo. E aí depois fiz especialização em dependência química, que também por incentivo dela, na PUC, né? Nós éramos 2 turmas e os professores de São Paulo, com doutores e mestres, foi um período muito rico. Enfim, aí começou a minha vida atendendo os dependentes de fato, né? Porque eu vi o quanto esse público precisa, essas pessoas precisam, quanto sofrimento tem nessas famílias. Então hoje atendo, eu dei uma pausa, mas que acaba vindo, né? E eu gosto realmente de atender. Tanto o dependente que quer ou precisa e não sabe como ainda encontrar um caminho mais saudável para sua vida, quanto os seus familiares, né? Normalmente a esposa. Eu já atendi, perdi a conta do número de mulheres codependentes que atendi, e os filhos muitas vezes com todo esse sofrimento, e que se não for tratado é muito possível. Isso eu levantei no meu trabalho final de curso da especialização. A maior porcentagem pode encontrar sim nos seus relacionamentos futuros dependentes químicos ou abusadores de álcool ou outras drogas. Gostaria de falar, hoje é segunda-feira, gostaria de falar da segunda-feira da ressaca. Então hoje é uma segunda-feira, dia 10 de agosto, um dia depois do Dia dos Pais. E até por isso que eu venho falar, porque ontem foi o Dia dos Pais. E assim, quando tem festas, né, comemorações especiais, às vezes Natal, às vezes Páscoa ou um aniversário, então quantas famílias são atingidas nesse momento por uma surpresa desagradável? Porque o abusador ou o dependente, ele acha que é o momento, então, e ele justifica, ele racionaliza nesse momento de que ele pode festejar, então, aquela data, né? Só que, infelizmente, passa rapidamente, quando é um abusador, rapidamente de uma festa, de uma euforia para um problema, né? Então, situações de conflito em família acontecem, agressões psicológicas, muitas vezes, é a maioria, e às vezes chega a uma agressão física, infelizmente, né? Então, assim,
a ressaca da segunda-feira pós final de semana. Percebam se a pessoa está se sentindo culpada, se a pessoa está se sentindo com remorso, se a pessoa não está conseguindo trabalhar direito por conta da ingestão do álcool ou de alguma outra droga no final de semana, e tudo isso causando um transtorno em torno da família. E todos acabam sofrendo, né? O alcoólico se sente mal, mas é difícil para ele reconhecer, ou quando ele reconhece, daí ele pede desculpas, e se a coisa for mais grave, ele promete que não vai mais beber normalmente, só que é difícil cumprir essa promessa. Então há que se recorrer à ajuda, uma ajuda terapêutica, uma ajuda de alguns pilares, né? Procure conscientizar o abusador, sem ser no momento que ingeriu álcool, por favor, isso é muito importante. Quando o alcoolista bebeu, não fale nada. Não fale nada porque o conflito é certo. Então espere passar um outro momento, uma outra oportunidade, que a pessoa esteja um tanto sóbria, né? Ou o mais sóbria possível, melhor. Se bem que a sobriedade ela é bem maior do que o momento de ressaca, né? Para poder conversar seriamente com a pessoa que está abusando. E às vezes eu falo e atendo a família e eu digo sinceramente, olha, às vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço para ela realmente admitir que ela precisa de ajuda. Quando ela está perdendo muita coisa, quando ela começa a perceber que ela está perdendo a família, que ela está perdendo a esposa ou o esposo, que ela está perdendo o amor dos filhos, que está sobrecarregando o seu trabalho e está tendo perdas de horário, de dias, de faltas, de consultas médicas excessivamente, porque ela vai buscando outras causas e justificativas e que na verdade a raiz está no álcool ou em outra droga. Então é um momento de chegar e colocar a situação claramente, de dizer para a pessoa, olha, deu, eu não aguento mais tantas promessas, eu não aguento mais você dizer que vai parar e não para, e passa uma semana e começa tudo de novo, na quinta ou na sexta, né? Ou bebe todo dia, mas o alcoólico não necessariamente bebe todo dia. O problema é quando ele começa a beber, ele não para. Ele não fica em 2 cervejas, 2 latinhas, por exemplo. Não. Ele bebe até terminar aquilo que ele comprou, ou às vezes vai buscar mais. Ele não bebe 2 taças de vinho, 1 ou 2, e guarda o vinho, por exemplo, que sobrou. Não, ele vai terminar aquela garrafa. E às vezes vai para outra. Então, prestem muita atenção, que são comportamentos variados, tá? Então não dá para dizer exatamente, só aquele que vai no bar beber que é um alcoólico. Não. A pessoa pode beber em casa ou a pessoa pode beber fora. E isso, o comportamento varia, essa ingestão varia. Então precisa de fato de uma análise, de um diagnóstico mais apurado, de um profissional que trata desse assunto. Provavelmente vai precisar de um psiquiatra e um psicólogo para começar esse tratamento. Às vezes pode dar conta homeopatia, às vezes pode ter outro tipo de tratamento incluído, mas isso tudo vai depender de uma avaliação do profissional.
se quer começar como psiquiatra ou se quer começar como psicólogo, é uma escolha da família, mas alguém que possa ser indicado e que atenda esse público, que saiba como lidar com esse público, porque é algo muito específico do comportamento, né? Causa muita frustração porque tem uma pouca aderência ao tratamento. Então, tudo isso precisa ser trabalhado minuciosamente, tanto com o dependente quanto com a família, ok? Por favor, pergunte, se inscreva no canal Balaio de Gato, porque tudo isso é um balaio de gato, né? Todas essas formas de relações e de dificuldades ou de possibilidades. E se gostou desse conteúdo, dê um like e faça perguntas. Estou aqui para responder, ok? Obrigada.